Então, como eu prometi, hoje nós temos uma live, vamos focar mais nessa parte de alimentação. Semana passada eu falei sobre exercício, né? Um tema aí polêmico. Qual o melhor exercício para emagrecer? Será que é o aeróbico? Será que é o intenso? Será que é o HIIT? E aí, se você não assistiu a live, a gravação da live, tá lá no YouTube, no meu canal do YouTube. Tem o link aí na bio, tá? Lá no meu perfil, vai lá e você vai poder acessar as duas últimas lives, né? A primeira eu falei dos 3 pilares fundamentais de um emagrecimento saudável e duradouro, os pilares que eu sigo. E a segunda, como eu falei, sobre exercício. E hoje nós vamos estar falando sobre o tempo ideal entre cada refeição e o jejum intermitente, que também é um tema aí muito, né, polêmico. Muitas pessoas têm essa dúvida. Será que é melhor comer de 3 em 3 horas? Será que eu posso deixar mais tempo? Fiz uma gambiarra aqui com meu celular para ficar melhor, para vocês me verem, mas às vezes vai cair. Então, não se assusta não se cair. Tem uma luz aqui agora também. Tudo para ir melhorando, né, a cada live. Então, quando eu estava preparando, né, a live, quando eu estava pensando nos temas, eu pensei em falar sobre jejum intermitente. Eu falo muito sobre exercício lá no meu perfil, mas eu vi que tem ainda essa dúvida sobre o jejum intermitente. Só que aí eu pensei, tá, eu vou falar sobre o jejum intermitente, mas eu acredito que ainda tem essa dúvida muito comum. Qual que é o tempo ideal, o tempo adequado entre cada refeição, né? Porque por muito tempo teve aí essa recomendação que o ideal seria comer de 3 em 3 horas. Eu mesmo já segui essa regra e, na verdade, tinha dias que eu comia até de 2 em 2 horas, tamanha era a minha fome. E aí as pessoas ficam assim, poxa, mas será realmente? Porque às vezes você tá ali regrado 3 em 3 horas e às vezes você nem tá com fome, mas tem que comer só porque deu 3 horas. E será que realmente essa regra existe, né? E aí eu fiquei pensando, cara, por que que as pessoas recomendavam a gente a comer de 3 em 3 horas? E aí o que eu lembrei foi a teoria, né, que essas pessoas falam que comer de 3 em 3 horas é o quê? É você manter o metabolismo acelerado. Essa era a principal teoria dessas pessoas que recomendam de comer de 3 em 3 horas. Mas, será que realmente o metabolismo vai ser acelerado? Será que se eu comer a cada 3 horas, eu vou manter meu metabolismo acelerado? E refletindo sobre isso e estudando também, eu vi que, cara, não, pelo contrário. Porque imagina só, você acabou de comer. E aí o seu corpo está recebendo aquela energia, está recebendo todos os nutrientes. O que ele vai fazer a partir daí? Ele vai trabalhar para estar quebrando aqueles macronutrientes, para estar quebrando em energia e também nutrientes para o organismo. Então, a função dele, logo após que a gente se alimenta, é fazer isso. E aí, logo depois, daqui 3 horas, eu como de novo. E aí, eu acredito que o organismo deve pensar assim, poxa, mas eu estava trabalhando ali com alimento que você já tinha comido, eu estava ali trabalhando com ele e você colocou mais alimento ainda para dentro. Então, isso vai fazer com que o organismo que estava concentrado no que você já tinha comido se concentre agora no alimento que está chegando, porque ele não pode deixar ali a glicose, o açúcar que veio dos alimentos na corrente sanguínea ali livre. Ele precisa dar um jeito de fazer alguma coisa com aquele sangue, com aquela glicose que está chegando ali no sangue. Então, falar que comer de 3 em 3 horas
mantém o metabolismo acelerado, né, uma farsa, porque não tem como manter o metabolismo acelerado dessa forma, você sempre colocando alimento sem dar espaço para o seu organismo trabalhar com aquela energia, aquele alimento que estava ali, já chegou, na verdade, né? E aí mais para frente a gente vai discutindo mais sobre isso quando entrar também na parte do jejum intermitente, tá? Então essa era a principal questão. Acredito que até hoje muitas pessoas ainda seguem, né? Essa questão de comer de 3 em 3 horas e é a principal, como que eu posso dizer? Principal teoria que as pessoas, a principal resposta, o principal porquê, principal razão, na verdade, esqueci essa palavra, principal razão, as pessoas falam que de comer, de ter ali a regra 3 em 3 horas, 2 em 2, seja qual horário for, né? A segunda questão que essas pessoas falam é o quê? Que controla a fome. Porque muitas pessoas alegam que após 3 horas sentem muita fome. Mas aí a gente tem que ter o cuidado, porque existem alimentos que realmente não nos deixam saciados por muito tempo. Essa é a primeira questão. Além do mais, pode ser que seu corpo já esteja ali acostumado com aquilo, com aquele horário. Se todo dia você come daqui 3 horas, então seu organismo já vai estar acostumado com aquilo, né? E essa questão do alimento, quando a gente consome um alimento que não é muito nutritivo para o nosso organismo, logo depois a gente vai sentir mais fome. E alimentos principalmente alimentos que contêm muito açúcar, eles não são tão nutritivos e tem um alto índice glicêmico, isso acaba gerando no nosso corpo uma absorção muito rápida e por isso o nosso corpo não se sente saciado por muito tempo. Então aí tem que analisar o que você está comendo para gerar essa fome a toda hora. Será que realmente é um alimento nutritivo, com fibras, um alimento natural que vai te deixar saciado por mais tempo? Ou é um alimento ali de alto índice glicêmico que vai dar aquela alta da insulina e logo depois você vai sentir fome novamente? É uma das questões, né? Então é a segunda questão que eu vejo o pessoal que fala aí de comer de 3 em 3 horas falando que sente muita fome frequentemente, né? E o engraçado, se você for parar para pensar, quando a gente não, né? Mas lá nos primórdios, lá nas épocas antigas, as pessoas nossa, eu tô enrolando a palavra. Mas as pessoas viviam o quê? De caça. Elas não tinham alimento ali pronto para elas, né? Então, o nosso corpo era acostumado a aguentar por muito tempo viver dessa forma, porque não tinha um alimento a todo momento ali. Então, eu vejo que ao longo dos anos, isso vai mudando. As coisas vão evoluindo e os alimentos vão ficando cada vez mais processados, vão ficando cada vez menos nutritivos. E por isso que a gente sente fome rapidamente. Então, ao longo dos anos, a gente vai evoluindo, só que aí isso não é tão bom na questão da alimentação, porque cada vez mais a gente está comprando produtos, alimentos, né, industrializados, que são mais processados, e tem muitas propagandas por aí, né? Eu lembro que teve uma época, nessa época que eu comia de 3 em 3 horas, então às vezes a minha opção ali mais fácil era o quê? Era uma barra de cereal. E na época eu achava que estava assim, arrasando, que eu estava comendo certinho. Mas aí depois que você vai estudando, você vai percebendo, a barra de cereal é cheia de açúcar, entendeu? É toda industrializada, não tem nada ali natural. Então por que eu tô falando isso?
porque isso gera uma fome na gente. É isso que eu queria que vocês entendessem, que antigamente as pessoas viviam de caça, eram alimentos naturais, e por isso elas se alimentavam disso, né? Alimentos naturais, e por isso elas conseguiam ficar saciados por muito mais tempo que a gente consegue hoje, porque, como eu falei, os alimentos estão cheios de açúcar, são alimentos pouco nutritivos, que não sacia a nossa fome por muito tempo. Essa é a questão da fome, né? E aí eu falei de tudo isso e tal. E qual que é a recomendação? A recomendação hoje, que eu vejo até muitos nutricionistas, especialistas da área recomendando, é pra gente comer quando a gente sentir fome. E não tem mais essas regrinhas de 3 em 3 horas. Porque, como eu falei no início, isso ao invés de acelerar o metabolismo, você vai estar desacelerando, você vai estar colocando ele mais lento. Porque ele vai ter que fazer o trabalho do alimento que já estava ali presente, da última refeição, e também o trabalho do alimento que está chegando no seu organismo. Então, quando você passa mais tempo sem comer, quando você realmente vai comer quando você sentir fome, você vai dar esse espaço para o seu organismo trabalhar de forma ideal, né? E não ficar toda hora colocando alimento e ele não conseguindo trabalhar com tudo que está chegando. E aí, qual que é a recomendação assim que eu vejo que eu segui e ajuda também em relação à fome, em relação a sentir fome várias vezes ao dia, né? Não conseguir sustentar por muito tempo isso aí. E uma das recomendações, engraçado isso, você deve achar estranho, mas muitas vezes funciona, gente. Beber muita água. Por quê? Porque muitas vezes a gente está sentindo, parece que é uma fome aqui no estômago e tal, mas muitas vezes o nosso corpo, o nosso cérebro não consegue distinguir o que é fome e o que é sede. Então, quando você bebe água, pode ser que você esteja com sede, não com fome. E aí, às vezes você vai sentir até aí uma saciedade. Já fiz isso muitas vezes e funcionou, de verdade. Então, essa é a recomendação, né? A primeira, eu virei aqui. Aí. Não sabia disso não. A primeira recomendação é comer quando sentir fome. A segunda é beber muita água. E a terceira recomendação, que vai também ajudar aí a driblar a fome, é trocar os carboidratos de alto índice glicêmico por carboidratos com baixo índice glicêmico, né? Ou até por outros macronutrientes, como a proteína e as gorduras boas, tá? Que vem a gordura animal ali também. Por quê? Como eu falei, os carboidratos, eles, principalmente de alto índice glicêmico, têm uma rápida absorção e por isso você não sente saciedade por muito tempo, tá? Logo depois você vai sentir fome novamente, tá bom? E aí eu falei dessa questão de 3 em 3 horas, beleza, mas aonde entra o jejum intermitente aí nessa história? Então, eu acredito que o jejum intermitente é ao contrário, é o inverso de todos aqueles mitos que eu falei no início. Ele vai quebrar todos aqueles mitos, né? Que é o caso de acelerar o metabolismo. Eu acho que até esqueci de falar alguns para vocês, mas eu posso falar aqui no jejum também. O jejum ele vem aí contra essa regra, né, de ter um horário certinho para comer. E o que é jejum intermitente? Eu acho que muitas pessoas pegam o jejum intermitente e pensam que é um novo tipo de dieta, né?
ou então é a fórmula mágica, é o que vai resolver a sua vida, que você vai emagrecer de um dia para o outro, faz jejum intermitente que tá tudo certo. E não é bem assim, a gente tem que ir com calma. Então, primeiro, o que é jejum intermitente? O pessoal que pratica fala que jejum intermitente é um estilo de vida. É você pegar um período do seu dia e não se alimentar, né? Como a gente sempre fez. Porque quando a gente está dormindo, a gente está fazendo jejum. Então não é algo assim novo, extraordinário. Então a gente sempre teve essa questão do jejum intermitente. Só que agora as pessoas estão colocando no protocolo, tá seguindo certinho os horários, mas a gente sempre, desde sempre a gente faz, a gente usa o jejum intermitente. Então ele é um estilo de vida. Então, como eu falei, hoje o jejum é considerado ali você seguindo um protocolo. Os protocolos mais conhecidos são: primeiro vem o de 12 horas, que aí você vai passar 12 horas sem comer, e as outras horas do dia você vai ter ali a janela de alimentação, que você vai poder se alimentar. Então tem o de 12 horas, tem o de 14, que nem todo mundo usa, tem o de 16, tem o de 18, tem o de 24 e tem algumas pessoas que ainda se arriscam a estender mais do que 24, mas ele não é muito recomendado, tá? E existem vários tipos de protocolos, mas esses são os mais conhecidos, tá bom? E por que tem a ver o jejum com o emagrecimento? Então, o que acontece? Deixa eu ver como que eu posso explicar de maneira mais fácil. Quando a gente se alimenta, principalmente alimentos aí como o carboidrato, né? E também a proteínas, tem algumas proteínas também que tem ali, né? Também vai formar glicose, mas principalmente ali o carboidrato. Quando a gente se alimenta, essa glicose do alimento, que veio do alimento ali, está sendo processada, vai para o sangue. Só que essa glicose não pode ficar muito tempo no sangue. Então, por isso, nosso organismo vai liberar a insulina para pegar essa glicose e transformar em energia. E se tiver em excesso essa glicose no sangue, nosso corpo vai estocar essa glicose em forma de gordura, tá bom? E eu acho muito legal um gráfico, para vocês entenderem. Tem um gráfico que um cientista que estudava muito sobre diabetes e obesidade, que ele fez esse gráfico, que é muito interessante. Ele mostra lá que quando a gente se alimenta, o nosso corpo vai ter que usar energia, né? Vamos voltar ao raciocínio, porque durante todo o nosso dia a gente precisa de energia para realizar as atividades e para deixar todos os sistemas funcionando. Então, nosso corpo vai pegar essa energia de algum lugar, como eu já expliquei aí em algumas lives, nas lives anteriores. Beleza. Então, quando a gente acabou de se alimentar, o nosso corpo vai dar preferência para a energia que estava contida nesse alimento que você acabou de ingerir. Então, ali mais ou menos até 4 horas após a refeição, seu corpo vai estar utilizando a energia que veio desse alimento. Mais ou menos ali até 4 horas a energia vai ser pega dali. Depois de 4 horas, até mais ou menos ali, até mais ou menos 16 horas, aí o corpo começa a usar a energia que estava estocada em forma de glicose ainda, tá? Não em forma de gordura, mas a gordura já começa também. Só que depois de 4 horas tem um pico da glicose que estava armazenada e ao mesmo tempo começa aqui, aos pouquinhos, a subir a energia provinda das gorduras. Então, naquela janela de 4 horas até 16 horas, mais ou menos, estão
o corpo está pegando a energia dessas duas fontes, que primeiro é a glicose, primeiro tem o pico da glicose que estava armazenada, vai estar queimando. Pá, saiu aqui. Então, como eu estava falando, na janela de 12 a 16 horas, seu corpo vai dar ali predominância, primeiro para glicose que estava armazenada, e já começa também a usar a gordura que estava estocada no seu corpo para utilizar como energia, tá bom? E após 16 horas, ele vai dar ali atenção para a gordura, totalmente para a gordura, porque já acabou o estoque de glicose, depois de 16 horas que você comeu, já acabou o estoque de glicose, e aí agora é só a gordura que está sustentando ali. Por isso que muitas pessoas preferem usar o jejum intermitente de 16 horas, porque é onde tem a maior queima de gordura, é nesse período, tá bom? Então é isso que acontece em relação ao emagrecimento, porque que tantas pessoas têm falado que o jejum ajuda no emagrecimento, por conta disso, porque o corpo vai usar ali a gordura depois de mais ou menos 16 horas. E não quer dizer que você vai precisar ficar 16 horas do seu dia sem comer, tá? Você pode usar o horário que você está dormindo. Então, por exemplo, você pode parar, você pode ter a última refeição do dia às 6 horas da tarde, né? Da noite ali. E a próxima refeição vai ser só no dia seguinte, ao meio-dia. Então, vai ser um jejum em 16 horas, que é onde tem mais a queima, tá? Mas se você não está acostumado, claro que precisa começar devagar. Não é que agora vou fazer de 24 horas, não é assim. A gente começa devagar, principalmente se nunca fez jejum. Então, o ideal talvez seria começar com de 12 horas, que é muito fácil fazer. Às vezes a gente naturalmente já faz o de 12 horas. Muitos dias eu mesmo faço de 12 horas sem assim forçar mesmo, porque é o mais fácil, né, de fazer. E aí quem tá começando, vai começando com de 12, faz uma vez, duas, aí vai aumentando, 3 vezes na semana, depois vai para 16 e aí vai colocando esse estilo de vida. Mas eu não tô assim recomendando, né, não sou aqui nutricionista nem nada, mas é o que eu estudei e vi que realmente muitos estudos comprovam que jejum intermitente tem sim os benefícios para o emagrecimento. E eu também utilizo na minha vida. Minha mãe também já fez jejum intermitente, a gente faz aqui em casa. E realmente foi a época que eu vi assim que o emagrecimento foi a época que eu mais emagreci assim mais rápido. Muito mais rápido do que com aquela época que eu comia de 3 em 3 horas, porque eu realmente vi o resultado na minha vida, né? No meu corpo, que foi realmente muitos benefícios aí que o jejum proporciona. Então, um dos benefícios do jejum intermitente é esse, é do emagrecimento, é o que é o principal, o mais falado, né? Mas muitos estudos aí mostram também outros benefícios, até em relação aos neurônios, em relação às células, até estão estudando também sobre células cancerígenas, para vocês verem. Por quê? Porque quando a gente está em estado de jejum, o nosso corpo entra em autofagia, que ele é como se ele tivesse comendo as próprias células, e parece ser ruim isso, mas é uma coisa boa muitas vezes. Por quê? Porque ele vai estar retirando aquelas células que estão danificadas do nosso corpo, que não estão nos fazendo bem. Então, isso ocorre durante o período de jejum, tá bom? Outra coisa também que muitas pessoas falam, até em questão a comer de 3 em 3 horas, é que o jejum, e eu pensava isso também, olha só, é que o jejum pode ser ruim para a massa muscular, né? Porque pensa que se eu ficar muito tempo em jejum, meu músculo vai embora, meu corpo vai usar o músculo como energia.
Mas a gente tem que lembrar que, primeiro, o nosso corpo, por sobrevivência, ele não é burro, gente. O nosso corpo é muito inteligente. Então, ele sabe que a nossa massa muscular, ela é muito importante para a nossa sobrevivência. Ela é muito importante para a gente se mover, para a gente, até mesmo sistemas funcionarem de forma adequada, né? A questão da respiração, a gente precisa de músculo para respirar. Então, o nosso corpo não é burro a ponto de usar primeiro a proteína ao invés de usar o carboidrato e a gordura, né? Então, esse negócio de que fazer jejum vai acabar com a massa muscular vai embora. Claro que às vezes tem uma perda pequena ali, mas não é tão significante como as pessoas pensam. E para ter essa perda muscular muito grande, tem que ser um jejum assim muito prolongado mesmo, né? Fora a questão assim, se você quer conservar a sua massa muscular, o ideal é você fazer musculação, é você fazer exercício para realmente preservar essa massa muscular. Tá bom? Então, esse eu vejo que é um dos mitos aí que as pessoas falam, que tem medo de fazer jejum, tem medo de passar mais do que 3 horas sem comer para não perder músculo. Mas essa questão, né, como eu falei, precisa ser um jejum muito prolongado e seu corpo sempre vai dar predominância primeiro para os carboidratos, que é uma energia mais rápida, depois vai usar os estoques de glicose também, que é o carboidrato, e depois vai usar a gordura. Tá bom? Esse era um dos mitos aí também que eu vejo que muitas pessoas têm. E eu tô falando de tudo isso, parece até que assim, o jejum então é uma maravilha, né? É a solução dos meus problemas. Só fazer jejum que eu vou emagrecer. E a gente tem que tomar cuidado. Antes de começar, é muito importante a gente alinhar a nossa alimentação, tá? Porque o jejum, ele não é a solução dos seus problemas, mas ele pode acelerar o processo do emagrecimento. Então, não adianta uma pessoa que não tem uma alimentação legal, uma alimentação saudável, tentar fazer jejum intermitente. Por quê? Primeiro que ela não vai conseguir sustentar por muito tempo o jejum. Pode passar mal, pode desmaiar, pode se sentir fraca, né? Por quê? Porque se você não tem uma alimentação saudável, provavelmente você não está tendo os nutrientes necessários. Você também não vai estar tendo uma alimentação que te deixa saciado por muito tempo. Então, quem começa o jejum sem ter essa alimentação saudável, vai sentir muita fome. Muita fome, muita fome, não vai conseguir sustentar por muito tempo e pode passar mal. Então, por isso, antes... Opa, tá entrando aí, Barreto. Boa noite, Barreto. Então, antes, gente, de começar o jejum intermitente, é muito importante que a gente alinhe a nossa alimentação. E, claro, comece devagar também, não queira postar corrida. Teve uma vez, tem esses grupos no Facebook, né, de emagrecimento, e por acaso eu entrei em um desses grupos. E eu vi que as pessoas estavam fazendo a dieta low carb, a maioria dali, né, estava fazendo a dieta low carb e estavam também fazendo jejum intermitente. E nas conversas, assim, porque aparecia mesmo lá no meu feed, né, nas conversas eu via que estava aparecendo uma competição de quem conseguia ficar mais tempo em jejum. E acho que o propósito do jejum não é esse, né? Então as pessoas falam assim, agora eu consegui de 24 horas, já tô 24 horas sem comer, mas eu vou ficar mais um tempinho, até 36. E não é assim, entende? Não é uma competição, não é para ser essa competição de quem consegue mais.
mas é para ser algo que você coloque na sua vida como estilo de vida para melhorar aí a sua saúde e para acelerar esse processo do emagrecimento, mas sempre olhando primeiro para a base. A base é o que? Uma alimentação saudável. E aí sim, você vai usar ali o jejum intermitente, que acelera esse processo, e também os exercícios também, que é outra forma de acelerar o processo do emagrecimento, tá bom? Então, comece devagar, comece uma vez por semana, na segunda já coloca 2 vezes, e vai aumentando assim devagar. Não queira extrapolar, não queira fazer o de 24 horas na primeira vez, porque quando a gente começa, quando a gente sai de uma rotina, realmente sempre tem os desafios, tá? Então, por exemplo, a primeira vez que eu fiz um jejum intermitente mais prolongado, porque o de 12 horas é fácil. Isso eu fazia naturalmente, sem perceber, sem mesmo conhecer o jejum intermitente. Mas quando eu passei a fazer de 16 horas, foi um pouco difícil, eu confesso, porque eu não estava acostumado com aquilo, né? Mas aos poucos o corpo vai acostumando. E quanto mais a gente vai alinhando a nossa alimentação, colocando alimentos mais nutritivos e que sustentam mais, né? Sustentam mais aí a fome, que nos deixam mais saciados, mais fácil vai ser de fazer esse jejum intermitente, tá bom? Então, agora eu queria falar para vocês algumas dúvidas comuns sobre o jejum intermitente. Tem uma pergunta aqui: qual o melhor queijo, pois o meu colesterol tá alto ou ruim? E o bom está muito baixo. Estou em redução alimentar. Então, em relação ao colesterol, é algo preocupante, né? Ter o colesterol ruim alto. Então, o ideal é você realmente procurar uma ajuda aí de um especialista para te acompanhar de perto, tá? Mas em relação a queijo, então seria melhor os menos gordurosos, né? O queijo ali mais branco, mais tranquilo, tá? Em relação ao queijo, é o que eu vejo assim que seria melhor. Um queijo. A bateria já tá pedindo aqui. Então, um queijo branco, né? Em vez daqueles gordurosos, aqueles amarelos. Porque quanto mais amarelo o queijo mais gordura ele tem, né? E infelizmente, esses queijos que a gente compra no mercado, eles não são tão naturais. Tem muita coisa ali industrial. Ainda tem isso, né? Que fala... tem gente que fala até que é uma pasta de queijo, que não é um queijo de verdade, né? Então, o ideal seria aí um queijo frescal, como estão falando, um queijo mais branco, né? Que não tenha tanta gordura. Voltar aqui sobre o jejum. Então, eu espero que tenha respondido aí sua pergunta, Barreto. E aí você procurar queijos que são mais brancos, tá? Porque quanto mais amarelo, mais gordura tem. E aí, para quem tem o colesterol alto, talvez não seja tão bom. E tomar cuidado também, porque esses queijos do mercado aí, eles não são queijos de verdade, né? Então, prefira queijos mais naturais. Talvez você pode estar achando aí numa feira, né? Uma coisa mais natural, tá bom? E aí, gente, voltando aqui sobre as dúvidas comuns do jejum intermitente, né? Eu separei algumas dúvidas. E aí, uma das maiores dúvidas é o que pode e o que não pode durante o jejum intermitente. A gente tem que lembrar que jejum intermitente é como o nome diz, né? É um jejum. Então, não tem essa de ficar, mas será que pode isso? Será que pode aquilo? Então a gente tem que lembrar, cara, se é jejum intermitente, é jejum. Eu não vou colocar um alimento ali, entendeu? Mas, em relação a bebidas, algumas pessoas falam que, alguns especialistas dizem que você pode sim aí consumir
alguma bebida, algum líquido que não seja calórico, porque isso não vai afetar o jejum, que o propósito dele é realmente deixar o corpo trabalhar com aquela energia que já estava estocada no seu corpo. Então, quando você consome uma bebida que não é calórica, como café sem açúcar, a água, obviamente, um chá sem açúcar também. Quando você consome esses líquidos, então eles não vão fazer com que o seu corpo entre novamente em trabalho de trabalhar com esses alimentos, porque eles não são calóricos, tá? Ele vai dar ali, vai estar concentrado no estoque que ele já tem. Então, em relação ao que pode e que não pode nenhum tipo de alimento, obviamente, mas você pode estar consumindo água, e é muito bom que você consuma água mesmo durante o jejum. Pode estar consumindo o café sem açúcar e o chá sem açúcar, tá? Então, nada que tenha caloria. E aí você pode consumir isso. A outra dúvida, qual protocolo seguir? E aí isso daí vai de pessoa para pessoa. Você tem que ver qual que é o protocolo que mais se adequa à sua rotina, tá? Então, às vezes, para uma pessoa, o máximo que ela consegue fazer é 12 horas e tá tudo bem. Como eu falei, a gente tem a maior quebra de gordura é depois de 16 horas. Mas se você realmente quer fazer o jejum intermitente para acelerar aí o processo do emagrecimento e não pode fazer o de 16, se sente mal ou outros motivos, faz o de 12. Então, o ideal é você procurar o protocolo que se adeque à sua rotina, né? Até para você conseguir sustentar por muito tempo, porque às vezes você faz uma vez o jejum, aí não consegue cumprir aquilo, vira uma confusão, você fica mais estressado e aí atrapalha mais ainda o processo. Então, qual protocolo seguir? Siga o que se adeque melhor à sua rotina e comece devagar, como eu já falei várias vezes aqui na live, tá? Comece devagar para o seu corpo ir acostumando. A outra dúvida muito comum, qual horário que eu devo fazer? Qual o melhor horário para começar, para terminar? É a mesma coisa que eu falei, é da rotina. Mas você não precisa ficar o dia sem comer. Você pode usar ali o horário que você está dormindo, né? É o mais ideal. Então, talvez para você seja melhor parar de comer às 6 horas, a última refeição do dia ser às 6 horas da tarde. Talvez seja melhor às 8 horas, né? E aí vai depender da rotina, tá? E outra dúvida também é em relação a exercício. Teve uma live, acho que foi na primeira, que me perguntaram, Gabi, o que você acha sobre exercício aeróbico em jejum, né? Se eu for olhar para o lado que vai estar gastando a gordura, parece sim que o exercício, principalmente o aeróbico em jejum, vai ser bom. Mas eu não recomendo fazer exercício em jejum, por quê? Porque muitas pessoas não estão acostumadas nem com um jejum intermitente, nem começaram ainda a fazer. E aí, se ela colocar o corpo para gastar mais energia ainda, ela vai se sentir muito mal. Pode desmaiar. Tem muita gente que desmaia, né? Tem uma colega que sempre fala que direto vê alguém desmaiado na academia porque estava fazendo jejum intermitente. Mas é porque realmente as pessoas exageram, não tem, primeiro de tudo, não conseguiu alinhar a alimentação, aí entra no jejum, já entra de forma exagerada, quer fazer todos os dias, quer fazer o protocolo mais pesado que tem, e ainda vem e quer fazer exercício físico em jejum. Então vira uma bola de neve e o seu corpo vai dar tilt, ele vai ser reflexo disso. Então assim, olhando para quem já tem costume de fazer jejum, para quem tem uma alimentação regrada, uma alimentação saudável,
Se a pessoa quer fazer exercício em jejum, tudo bem, não tem nenhum problema, não tem nenhum nada que comprove que vai ser ruim para o seu organismo, que não tem nada demais. Agora, se você tá começando a fazer jejum, nunca fez, tá começando agora, então não faça exercício em jejum, principalmente se for exercício intenso, que é o que mais exige do nosso corpo e exige muita glicose, né? O exercício aeróbico, pelo menos, ele vai ali usar a gordura que está estocada no seu corpo. Já o exercício intenso vai usar mais a glicose, tá? Então, se você não tem aquela glicose, porque se você está vindo de um jejum intermitente e não tem aquela glicose para dar para o seu corpo, para usar como energia, então você vai se sentir muito mal se você estiver fazendo isso, tá bom? Então, essa é a recomendação em relação a exercício. Espero que vocês tenham entendido em relação a isso. E quais são as contraindicações sobre o jejum intermitente? Existem algumas pessoas que realmente não é recomendado que faça o jejum intermitente. Tem alguns perigos aí. Então, primeiro de tudo, pessoas que estão, como que eu posso dizer? Que utilizam remédio, pessoas que tomam medicamento controlado, pessoas que, né, todos os dias ele tá tomando remédio, seja do que for. Não é muito recomendado que comece o jejum, porque o remédio, dependendo do remédio, pode desregular o seu corpo, pode ter alterações no seu corpo. Então é muito importante que você primeiro consulte seu médico, perguntando se você pode fazer o jejum, se vai acontecer alguma coisa se você tomar esse remédio fazendo o jejum, tá bom? Aí tem uma pergunta aqui: quem é diabético pode fazer jejum? É outro grupo em risco também, tá? Porque os diabéticos têm aí essa questão da medicação, que é, no caso, a insulina. Então, também é desse grupo que precisa primeiro consultar o médico para ver direitinho se ela está em condições para fazer o jejum intermitente. Teve até uma pessoa que teve uma época que eu estava produzindo conteúdo, dei uma parada, mas na primeira vez. Essa pessoa é diabética e ela me perguntou se ela podia fazer jejum intermitente. Eu falei, olha, o ideal é você primeiro consultar o seu médico, perguntar, porque cada caso é um caso, eu não posso falar que você pode fazer ou não. O seu médico que sabe. E aí, algumas semanas depois, ela me retornou e falou, ó, meu médico autorizou, então eu tô fazendo jejum e tô gostando e tal. Então é isso, gente. Cada caso é um caso. Podia ser que ela não ia poder fazer, mas é importante consultar o médico, tá? Outra contraindicação é o caso de crianças. Crianças não é indicado fazer, obviamente, porque eles precisam dos nutrientes, né? Para fase de crescimento e tudo mais. Então, não é indicado que crianças façam. Mesmo que estão acima do peso, não é indicado. Tá bom? E a outra contraindicação são grávidas e as mães que estão amamentando também por questão dos nutrientes que tem que prover para o feto, né? Ou então para o bebê que está ali amamentando. Tá? Essas são as contraindicações. Então, essas são as contraindicações, galera, sobre o jejum intermitente, né? E assim, eu comecei a usar, né, o jejum intermitente na minha vida. Teve uma época que eu usava mais até. E aí eu parei, só que agora eu voltei novamente. Porque na época que eu fiz, foi justamente na época que eu tava precisando emagrecer. Que eu voltei, né, do intercâmbio e voltei acima do peso. Quis aproveitar mesmo o intercâmbio, sair um pouco da vida fitness. Só que aí quando eu voltei pro Brasil, o bicho pegou. Eu tava vendo que eu tava acima do peso, não tava me sentindo bem com o meu corpo. Porque antes do intercâmbio eu tava com um corpo legal, tava super bem. E aí eu voltei, aquela coisa, né? Não tem jeito. Mesmo que a gente não
fala que, não vou focar na estética, a gente não tem jeito, a gente se preocupa assim com a estética. Então foi uma das alternativas que eu usei, né? Uma das coisas que eu usei foi o jejum intermitente, que foi na mesma época que eu conheci o jejum intermitente, comecei a estudar sobre isso também, para ver se realmente é algo bom, porque a minha vida inteira eu escutei que a gente tinha que comer de 3 em 3 horas, e eu até chegava para as pessoas, quando via que alguém estava muito tempo sem comer, eu falava, como pode você estar tanto tempo sem comer? E aí hoje que eu vejo, né, depois de estudos, depois de testar em mim mesma, eu vi, caramba, é verdade. Então o jejum intermitente tem sim os seus benefícios, né? E essa história de que 3 em 3 horas acelera o metabolismo e é melhor para a saúde, eu vi que é uma balela, de verdade, né? E tem muita coisa por trás, né? Muita coisa por trás dessa questão de 3 em 3 horas, porque se você, pensa bem, se você tá nessa regra, você vai querer comer mais, consequentemente você vai comprar mais, né? E aí vocês tiram as conclusões do que eu quis dizer sobre isso. Então é isso, gente. O que eu queria dizer, estava nesse assunto, eu utilizo ainda o jejum intermitente. Como eu falei, não é a fórmula mágica que você vai utilizar e emagrecer, acontecer uma mágica, mas é uma estratégia para acelerar o processo do emagrecimento. E é o que muitas vezes eu utilizo. Por exemplo, se um dia eu vou para uma festa de aniversário, sei que vou comer muita besteira, ou mesmo sair com os amigos, vou comer hambúrguer, vou comer coisas que não são saudáveis, né? Que todo mundo come, não tem jeito, mesmo vivendo essa vida fitness, eu tenho sim meus momentos que de vez em quando eu como uma besteira ali, outra ali, até para ter né, um momento meu, um momento que eu posso sentir ali aquele pico de açúcar que por um momento nos faz bem, nos dá prazer, né? Não vou ser hipócrita aqui de falar que eu sou fitness 100% do meu tempo. Então, quando eu tenho esses momentos, no dia anterior eu comi muito, fui na pizzaria, fui comer hambúrguer, fui comer batata frita, no dia seguinte eu faço o jejum intermitente. É uma estratégia que eu uso também, tá? Até para dar para o corpo aí um espaço para ele processar tudo aquilo que eu comi no dia anterior. Mas como eu falei, não quer dizer que eu vou comer besteira agora e depois é só usar o jejum intermitente que tudo vai dar certo. Não é assim. Porque isso não é saudável e uma hora ou outra seu corpo vai pifar, tá? Fora os malefícios que tem, né? A questão da gordura ruim e também do açúcar. Então é isso, acho que a gente fechou esse assunto, quase 1 hora de live, acho que foi a live mais longa que eu fiz, mas eu gostei bastante de falar sobre isso, porque é um assunto que por muito tempo eu me senti enganada, por muito tempo eu segui essas regrinhas de ter um horário certinho para comer, comi até mesmo quando não estava com fome, só para seguir a regrinha, e hoje a coisa tá mudando, né? Depois de estudos, depois de prática comigo mesma, eu vi que eu tô gostando dessa questão aí de fazer o jejum intermitente. Não tô vendo mais nenhuma pergunta subindo, nenhum comentário, então acho que vou finalizar, tá bom? Lembrando que toda quarta-feira estarei aqui com um conteúdo teórico, como foi hoje. E toda segunda-feira, de preferência, eu vou estar lá no YouTube fazendo um treino ao vivo, um treino que você pode fazer aí na sua casa, um treino HIIT, né, para ajudar também a galera que está querendo emagrecer e mudar os seus hábitos, com certeza. Então é isso, gente. Se vocês tiverem sugestões de temas, me manda no direct depois, que aí eu posso pensar, estudar direitinho para trazer para a live, tá bom? Então até mais, gente. Valeu!